Fala pessoal, aqui mais um vídeo Software SGG. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a questão de setores externos, né, que seriam as lotações do funcionário. Então, existem algumas dúvidas com relação à lotação desses funcionários quando eles são principalmente terceirizados, né? Então a gente vai estar vendo um exemplo de como é que funciona isso dentro do sistema, como é que eu cadastro, como é que eu faço para visualizar essas lotações externas dentro do sistema. Tá? Aqui eu cadastrei uma empresa, para a gente tomar como exemplo, né? Vou pegar um exemplo bem direto que acontece bastante nas empresas, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa empresa que é de terceirização de serviços, né? Então, no caso, ela é empresa empregadora, né? Então, digamos que ela tem diversos funcionários vinculados a ela, ou seja, ela é empregadora desses funcionários, né? Tem diversos funcionários com carteira ligada com ela, mas na verdade a lotação desses funcionários eles não trabalham na própria empresa, né? Então, eles trabalham, digamos, vamos supor que essa empresa preste serviço na área de saúde. Então, alguns funcionários trabalham na parte administrativa, trabalham dentro da empresa mesmo, né? E funcionários que trabalham, por exemplo, na parte de enfermagem, na parte médica, né? Trabalham num hospital, trabalham numa prefeitura, de forma terceirizada, ou seja, cessão de mão de obra. Tá? Esse é um caso bem comum de acontecer que pode retratar também outros casos. Outros casos seriam obras, né? Por exemplo, uma construtora tem lá mil funcionários registrados e esses funcionários, alguns estão lotados em uma obra, outros estão lotados em outra obra e assim por diante, né? Então, como é que eu faço isso dentro do sistema, dentro do software? Então, eu tenho essa nossa empresa cadastrada aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui no quadro funcional para ter uma visão geral do que eu já tenho de cadastro. Então, eu tenho alguns setores e cargos já cadastrados. Então, vamos entender. Eu tenho o setor de apoio. Aqui eu tenho o gerente de apoio de diagnóstico de saúde. Tenho assistente jurídico, né, dentro do setor de licitações. Dentro do setor de secretaria, eu tenho também o cargo de secretária executiva. Tá, legal. Só que eu não tenho aqui, então, aqueles funcionários, né, que estariam em um setor externo. Como é que eu faço para cadastrar? Digamos que eu tenho profissionais que estão trabalhando, né, são vinculados a essa empresa, terceirização de serviços, né? Só que eles não trabalham na própria empresa, eles trabalham num local terceirizado, um hospital. Então eu vou vir aqui no setor, né? Então aqui no cadastro setor eu vou poder definir, por exemplo, o nome desse estabelecimento externo, terceiro, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, hospital sírio-libanês, só como exemplo, tá? Então, digamos que esses funcionários vão estar trabalhando dentro desse hospital. E eu vou selecionar aqui que é um estabelecimento de terceiros. Então, o sistema já vai me dar mais opções aqui desse estabelecimento para mim especificar, né? Eu vou colocar aqui um CNPJ. Deixa eu colar aqui. Vou pegar um CNPJ válido, né, para não ter problema aqui no cadastro. Então, digamos que esse é o CNPJ desse estabelecimento de terceiros, esse estabelecimento externo, né? A razão social, hospital sírio-libanês, né? E aqui eu vou botar o nome fantasia sírio-libanês, tá? Aqui não é obrigatório a fantasia, mas a razão social sim, que aí vai aparecer também na lotação do funcionário depois, para qualquer tipo de laudo, documento, PPP e tudo mais, vai aparecer a lotação dele, né, nesse estabelecimento externo, tá? Vou cadastrar também quais são os cargos que estão nesse setor, tá? Então, digamos que eu tenha, vou colocar aqui, vou colocar uma enfermeira, por exemplo, eu tenho um enfermeiro, né? E eu tenho também, digamos, deixa eu ver o que mais que eu poderia ter, tá? Então já adicionou aqui enfermeiro, e eu vou ter também, né, cargo de médicos, vamos ver, médico, vou filtrar mais um pouquinho aqui,
Eu tenho médico veterinário, diretor, médico hospitalar. Digamos que eu tenho um médico alergista, tá? Então eu tenho esses dois cargos dentro desse meu estabelecimento externo, tá? Então finalizei o cadastro desse meu setor externo, né? Então ele vai ser onde vão estar lotados alguns dos meus funcionários que estão com a carteira ligada nessa empresa aqui, tá? Então o que acontece? Vou enviar o cadastro. Então aqui na minha estrutura, né, no quadro funcional dessa empresa, eu já vou ter a possibilidade de visualizar aqui, ó. Então eu tenho o setor hospital, né, Hospital Sírio-Libanês, e quais são os cargos que tem lá dentro, né? Então quando eu for cadastrar um funcionário que esteja, né, neste setor externo, digamos, eu vou voltar aqui, fulano 1, né? Vou selecionar o setor, vai aparecer aqui para mim, ó. Note que tem aqui embaixo CNPJ, tem o nome fantasia e razão social, para mim poder identificar que esse funcionário está trabalhando lá nesse setor externo. Então, Hospital Sírio-Libanês, seleciono e ele vai me dar os cargos que a gente cadastrou lá. Bom, digamos esse fulano é um enfermeiro. E aí eu venho aqui e sigo rumo aqui no meu cadastro do funcionário, tá? Normalmente. Então, deixa eu botar aqui. Para os dados principais. Vai me pedir NIS. Data de admissão. Vai me pedir todos esses dados. E aí eu consigo já vincular esse funcionário. Então quando eu for, por exemplo, tirar qualquer tipo de informação. Deixa eu pegar aqui. Acessar, por exemplo, digamos um PPP, tá? Requisito 15, tá? Então, vou marcar aqui todo sim. Só para emitir um PPP, tá? Desse funcionário para a gente ver, ó. Então aqui já vem a confirmação de GFIP e tudo mais e o estabelecimento onde ele está lotado, tá? Então isso aqui vai aparecer tanto nos laudos como PPRA, como né, todos esses documentos legais, o PPP também. Deixa eu emitir um aqui para nós ver. Essa informação vai estar aqui, ó. Então, a lotação e atribuição, ó, empresa, né, onde que ele trabalha, mas na verdade o domicílio, né, o tributário, que seria o empregador em si, continua o mesmo lá em cima, né, onde ele tem a carteira assinada, está trabalhando lá no Sírio-Libanês. Então, esse é um exemplo que pode ser aplicado para outros tipos de empresas também, um exemplo bem comum, né, e também se aplica para a questão de obras, né? Então, cada obra pode ser um setor, né? Pode ser cadastrado como um setor externo aqui, onde o empregador continua o mesmo, que é a própria construtora, né? Tá, pessoal? É mais para ilustrar essa possibilidade aqui dentro do sistema, para tirar essas dúvidas que estão sendo comuns aqui no nosso suporte, tá? Um abraço e até a próxima.